Hoje, segundo domingo de junho, comemora-se o Dia do Pastor, principalmente nas igrejas batistas, por ser já uma data bem estabelecida dentro da denominação. Então, nós vamos falar um pouco mais sobre o pastor. Cantamos até a música, nosso fiel e bom pastor, aquele que nos sustenta, nos ajuda e, de fato, direciona a nós e a sua igreja. Então, o foco hoje nós vamos olhar um pouco mais para o Senhor, até mesmo aplicar nas nossas vidas. Mas antes eu quero deixar uma situação clara para todos nós, que existe o pastor, então se existe o pastor, existe a ovelha. A ovelha somos nós, a quem o pastor guia, a quem o pastor chama, a quem o pastor busca. E o pastor, quem é o pastor? Que está pastoreando o seu rebanho? O Senhor Jesus, o nosso pastor supremo, a nossa referência pastoral, o nosso professor e ensinador sobre pastoreio. E quando nós falamos sobre isso, talvez você não tenha percebido, mas primeira citação na Bíblia que fala sobre pastor é em Gênesis 4, versículo 2. Esse primeiro registro, você não precisa abrir agora não, que é quando Abel, o pastor de ovelhas, vai fazer o seu sacrifício ao Senhor. O pastor de ovelhas vai adorar ao Senhor com tudo o que ele tem, com o que lhe foi dado também. E também o fruto do trabalho das suas mãos. Mas quem é esse pastor? Porque quando nós falamos em pastor, eu tenho certeza que passou na sua mente. Veio logo o quê? Salmo 23, 1. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E o Salmo e outros salmos vão falar sobre o pastor. Como esse próprio Salmo nos ajuda a entender a função do pastor e como ele age conosco. São salmos, alguns deles até escritos pelo próprio Davi, que antes de ser rei era pastor de ovelhas. Então, nós ainda temos o Salmo 78, 52, onde Deus sendo o pastor, guiando o povo no deserto, na dificuldade, na luta, mas era o Senhor guiando e cuidando do seu povo, das suas ovelhas. E acontece também, nesse período do Êxodo, Isaías 40, 11, também vai falar, como pastor, ele apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os carregará no colo. As que amamentam, as mães aí, ele as guiará mansamente. Então, ele cuidando de todos e aqueles que amamentam, trazendo ali, mais próximo. Porque ele sabe também que a mãe também precisa de um colo, né? Continuando, Salmo 80, versículo 1 fala do clamor o povo, clamando a Deus como o seu pastor, assim como aconteceu com José, clamando ao Senhor. E temos outros, como Êxodo, onde é Deus quem deve instruir aquele que está à frente, o próprio Salmo 77, conduzindo o rebanho pelas mãos de Moisés e Arão. Ó Deus, usando pessoas, mais uma vez, para abençoar e cuidar do seu povo. Então, quando Deus traz a figura do pastor no decorrer da Bíblia, está falando de quê? Direção, cuidado e propósito. Sendo de responsabilidade do pastor ser aquele que instrui, aquele que protege e, como há uma definição no original, aquele que vê as necessidades das suas ovelhas e as apacenta, conduzindo à paz, ou a pastos verdejantes e águas tranquilas. Protege das feras e ameaças, mas
existem outros que agem diferente. Existem aqueles que não cumprem o seu papel de pastor. Existem aqueles que são chamados de infiéis. Como os pastores podem ser infiéis a Deus? Podem. E existem. E de forma simples, como que eles vão ser infiéis? Desobedecendo, descumprindo a orientação do Senhor, descumprindo aquilo pelo qual Deus chamou aquela pessoa a fazer, aquele pastor a pastorear. Então, abra sua Bíblia em Ezequiel 34, versículo 1 em diante, porque o texto fala de forma bem clara para nós. Ezequiel 34, do versículo 1 em diante. No capítulo 33, ele está chamando a todos para uma mudança de vida, a uma transformação. E perceba, tudo isso vale para nós também. Deus nos chamando para uma mudança de vida e transformação. Então, vamos lá. Ezequiel 34, do versículo 1 em diante, diz assim: Veio a mim a palavra do Senhor. Filho do homem, profetize contra os pastores de Israel. Profetize e diga a eles: assim diz o soberano, o Senhor. Ai dos pastores de Israel que só cuidam de si mesmos. Acaso os pastores não deveriam cuidar do rebanho? Vocês comem a coalhada, vestem-se da lã e abatem os melhores animais, mas não tomam conta do rebanho. Vocês não fortaleceram a fraca, nem curaram a doente, nem enfaixaram a ferida. Vocês não trouxeram de volta as desviadas, nem procuraram as perdidas. Vocês têm dominado sobre elas com dureza e brutalidade. Por isso, elas estão dispersas, porque não há pastor algum. E quando foram dispersas, elas se tornaram comida de todos os animais selvagens. As minhas ovelhas vaguearam por todos os montes e por todas as altas colinas. Foram dispersas por toda a terra. E ninguém se preocupou com elas, nem as procurou. Por isso, pastores, ouçam a palavra do Senhor. Juro pela minha vida, palavra do soberano, o Senhor. Visto que o meu rebanho ficou sem pastor, foi saqueado e se tornou comida de todos os animais selvagens, e uma vez que os seus pastores não se preocuparam com o meu rebanho, mas cuidaram de si mesmos em vez de cuidarem do rebanho, ouçam a palavra do Senhor, ó pastores. Ainda assim, o soberano Senhor diz: estou contra os pastores, considerarei responsáveis pelo meu rebanho, eu lhes tirarei a função de apacentá-lo, para que os pastores não mais alimentem a si mesmos. Livrarei o meu rebanho da boca deles, e as ovelhas não lhes servirão mais de comida. Vamos orar mais uma vez. Senhor, continua, Deus, a falar ao nosso coração e que a Tua palavra, Deus, de fato seja aplicada em nossas vidas. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Meus irmãos, acabamos de ouvir aqui que, infelizmente, há pastores infiéis que põem a vida das ovelhas em risco. A vida das ovelhas é a nossa vida, é a sua vida. Há pastores infiéis desde os tempos do profeta Ezequias. E hoje em dia também tem. E aí eu lhe pergunto, você já passou por alguma experiência desagradável com algum pastor infiel? Não responde. Não, por favor, não responda. Mas saiba que a palavra de Deus, ela nos promete um renovo, um resgate. Temos falado muito sobre resgate nos últimos dias, não é? Porque Deus, como o próprio texto nos dirá, Ele não está indiferente ao seu sofrimento, porque você é ovelha dele.
Você foi comprado pelo Senhor com o sangue do seu próprio Filho. Ele não está indiferente ao seu sofrimento. Ele não está indiferente à sua realidade quando você está sendo desorientado, mal cuidado, abandonado pelos maus pastores. E aí, na continuação de Ezequiel 34, que o título, os pastores e as ovelhas, a partir do versículo 11, lemos assim: porque assim diz o soberano Senhor, eu mesmo buscarei as minhas ovelhas e delas cuidarei. Como o pastor busca as ovelhas dispersas quando está cuidando do rebanho, assim tomarei conta das minhas ovelhas. Eu as resgatarei de todos os lugares para onde foram dispersas em um dia de nuvens e de trevas. E aí eu vou pular para o 30. Então elas saberão que eu, o Senhor, o seu Deus, estou com elas, e que elas, o povo de Israel, são o meu povo, declara o soberano Senhor. Vocês, minhas ovelhas, ovelhas da minha pastagem, são o meu povo, e eu sou o seu Deus, declara o soberano Senhor. Aleluia! Você não está abandonado. Você pode até se sentir abandonado, porque o Senhor permitiu que você ficasse debaixo dos cuidados de alguém que foi infiel. Acontece, infelizmente. Caberá ao Senhor cuidar dessas pessoas. E as promessas de Deus para aqueles que são infiéis com as suas ovelhas são promessas bem pesadas, muito pesadas. A promessa do Senhor é clara: Ele cuidará das suas ovelhas. E aí eu pergunto para você, como? Como é que você acha que Deus vai cuidar da sua vida? Pare e pensa um pouquinho. Como é que Ele vai cumprir a promessa dEle? Nós avançamos um pouco para João capítulo 10. Avance a sua Bíblia também. João capítulo 10. Jesus, o bom pastor. Ele é o bom pastor. Em verdade lhes digo que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas e elas o seguem, porque conhecem a sua voz. Elas, porém, nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Versículo 6. Jesus usou, olha só, é o texto que está nos explicando, não sou eu. Tá? É o próprio autor do Evangelho, João e seus seguidores, que estão explicando aquilo que Jesus acabou de dizer. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que lhes estava falando. Então, Jesus afirmou de novo: não sou só eu que fico repetindo as mesmas coisas. Paulo é mestre em fazer isso e Jesus também, tá? Então, só estou seguindo as orientações do mestre. Jesus afirmou de novo: em verdade lhes digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. Entrará, sairá, encontrará pastagens. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e as tenham plenamente.
Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo se aproxima, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca as ovelhas e as dispersa. Ele foge porque é assalariado, mercenário em outras traduções, e não se importa com as ovelhas. E aí eu pulo para o 17. Por isso, o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Essa ordem recebi do meu Pai. Meus irmãos, o que podemos dizer diante disso? Deus prometeu, está registrado lá em Ezequiel, que Ele cuidaria de nós. Ele, para cuidar de nós, enviou o seu próprio Filho, que se declarou o bom pastor. Louvado seja o Senhor, o nosso Pai, por ter enviado o seu próprio Filho unigênito, Jesus, para ser o nosso bom pastor e cuidar da nossa vida. Mas só que nós temos um pequeno problema. Você consegue perceber qual é o problema? Jesus não está mais aqui entre nós. Sim, é verdade, quando ele foi embora, falamos já bastante, né? João de 13 a 17, a última refeição de Jesus com seus discípulos, e ele lá avisou, eu estou indo embora, eu estou indo para o Pai, eu vou enviar um conselheiro que os acompanhará, que os guiará. Ele avisou, estou indo embora, vou enviar o Espírito Santo. O Espírito Santo, então, é o substituto de Jesus para tomar conta de nós. Só que, como é que o Espírito Santo vai falar com você? Talvez num primeiro momento você não entenda a voz dele. Vocês se lembram daquela passagem do primeiro livro de Samuel, em que Samuel era uma criança e Deus falava com ele e ele achava que era Eli que estava falando com ele? Ele não entendia que era Deus quem estava falando com ele. Alguém precisou dizer para ele. Eli foi o homem usado por Deus para explicar para Samuel que a voz que ele estava ouvindo era a voz do Senhor. Você precisa de alguém, eu preciso de alguém que me diga o que Deus está querendo falar comigo. Todos nós precisamos de orientação. Então, meus irmãos, vejam que Jesus não está mais entre nós. O Espírito Santo foi enviado para tomar conta de nós na ausência de Jesus. Mas ainda precisamos de pessoas, como foi Eli na vida de Samuel, que nos orientem. E aí, vejam o que Jesus fala sobre isso em Mateus, capítulo 9, versículos 35 a 38. O título dado a essa passagem: poucos são os trabalhadores. Jesus percorreu todas as cidades e todos os povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando todas as enfermidades e doenças. Mateus 9, 35 a 38. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse a seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. E aí eu pergunto para você: quem são os trabalhadores enviados pelo Senhor para cuidar da colheita dele? E a metáfora da colheita se aplica perfeitamente à metáfora do rebanho, das ovelhas.
Ele estava falando de ovelha sem pastor, depois fala de campo, nas metáforas, né, que Jesus utilizava. Quem você acha que vai estar agindo por orientação do Espírito Santo em nome do verdadeiro pastor, do bom pastor? Quem que vocês acham? Os cães pastores. Eu. O Anderson. Meus irmãos, hoje é o dia do pastor, né? Por isso que a gente escolheu esse tema. Eu não sou pastor. Eu atuo como pastor, por ordem do pastor. Eu adoro vídeo de Border Collie. Aquele é um Border Collie. Gente, passou um Border Collie. Eu olhei aquilo e falei, é um Collie? É um Border Collie. Falei, meu Deus, Senhor, obrigado, Senhor. Só não era preto e branco, era caramelo. Gente, esses cachorros são muito inteligentes. Os videozinhos deles ensinando os cachorros, normalmente na Escócia, é um cachorro que gosta de clima frio. Coitado do cachorro, deve estar sofrendo aqui no Rio de Janeiro, mesmo no inverno. No inverno deve estar quente para ele, no verão, então, Jesus. Esses cachorros, eles têm um controle sobre as ovelhas, que é uma coisa impressionante. Ele olha a ovelha, ele para em frente, ele chega junto da ovelha, a ovelha dá um passo para trás. Ele não precisa ser agressivo com elas, mas ele tem que se impor. E ele é ensinado. Ó. Fala, Senhor. Meus irmãos, eu reconheço que preciso estar atento à voz do dono das ovelhas. É o dono das ovelhas que sabe a hora certa de recolher as ovelhas do pasto e levar para o lugar protegido. Ele sabe, eu não sei. Eu não sei. Eu não sei o que é melhor para você. Mas o seu Pai Celestial sabe. Ele é que comprou você. A minha função é ouvir. E os border, eles bem treinados, o dono não precisa nem falar. Ele olha para o cachorro está sempre olhando para ele. É uma coisa que a gente tem que aprender a fazer. Está sempre olhando para o Senhor. Ele está sempre olhando para o dono. O dono só faz um gesto, o bicho sai correndo, feito um doido. Aí você vê as ovelhas todas espalhadas. Cara, vai demorar um tempão. Só vê aquele pontinho assim, subindo lá no morro. As ovelhas rapidinho começam a entrar em fila e vem. Uau! Quando eu crescer, eu quero ser assim. Meus irmãos, é verdade, existem maus pastores. Existem sim. Existem mercenários, infiéis, que só se preocupam com seus próprios interesses. Mas há os bons pastores. Aos bons border collies que se deixam ensinar, que se deixam treinar pelo verdadeiro dono das ovelhas. É a esses que você deve procurar, porque esses representam o seu pastor. Seu pastor é Jesus. Esse é o seu pastor. Você pode sobreviver sem um pastor humano? Pode. Pode sim. Nós não somos indispensáveis. Nós não somos. Você pode sobreviver sim, mas vai ser mais difícil. Você pode se perder. A ovelha, ela é míope. Ela não é cega, mas ela é míope. Nós somos míopes. A gente não enxerga um palmo à frente do nariz o mundo espiritual. Não que o pastor humano tenha uma visão muito mais
acurada do que a tua. Mas se ele se submete à orientação e à direção daquele que o bom pastor enviou para agir em nome dele, o Espírito Santo, então ele saberá o que fazer. Mas como quem manda é o Espírito Santo, o border precisa de ajuda. Por isso que você precisa orar pelo seu pastor. Especificamente para que o seu pastor, os seus pastores, ouçam a voz de Deus. Ouçam. Consigam discernir o que é de Deus e o que é do coração humano. Porque um dos meus versículos favoritos é que diz que o coração humano, ele é desesperadamente corrupto. Maldito o homem que confia no homem. Não é que Deus esteja amaldiçoando, você é que, se você deposita sua confiança cegamente em pessoas que são falhas, você está colhendo, poderá colher frutos amargos. Daí o termo maldição. Como alcançarmos como obtermos esses pastores fiéis, obedientes, verdadeiros border collie das ovelhas do Senhor? Como? É o Senhor quem chama. É o Senhor quem chama. Mas deve ter uma série de pré-requisitos para que você seja chamado pelo Senhor para ser um dos seus cães pastores. Abra em João capítulo 21. Poxa, a gente já leu esse texto várias vezes nos últimos dias aqui. Eu chego a achar que essa escolha de temas não foi coincidência. Não é uma coisa planejada no início do ano não, tá, gente? No primeiro, esse mês a gente vai falar tal coisa, que vai emendar em tal coisa, que depois leva... Não é assim que a gente faz. A gente dá espaço para o Espírito Santo ir orientando a gente na sequência de temas. Mas eu creio que não foi coincidência que os nossos últimos temas, todos eles estão se interligando um com o outro. A passagem é uma espécie de pastagem espiritual. As passagens, elas estão interligadas. A restauração de Pedro depois da sua traição. Eu já falei aqui com vocês, já li isso aqui para vocês, mas eu vou ler de novo. João 21, de 15 a 17. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que a estes? Usando a palavra grega ágape, que é aquele amor sacrificial, amor de Deus. E ele disse: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Filéu, aquele amor que é da amizade. Pedro, você se sacrificaria por mim? Ele tinha acabado de trair Jesus, né? E aí, mestre, o senhor sabe que eu gosto muito de você, eu simpatizo muito contigo. Ele perguntou uma coisa, o outro respondeu outra. Aí Jesus disse: cuide dos meus cordeiros. Aqui, ó. Você me ama a ponto de se sacrificar por mim? Mestre, o senhor sabe que eu tenho muita simpatia por você, mas na hora que o bicho pega, eu fujo. Mas cuida das minhas ovelhas. Novamente Jesus disse, segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Ágape mais uma vez. Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Filéu. Parece contraditório, né? Tu sabes que sim, mas na verdade é não. Não te amo desse jeito, só sabe que eu te amo de outro jeito. Mas Jesus disse: pastorei as minhas ovelhas. Tá bom, eu sei que você não me ama o suficiente para morrer por mim. Eu sei disso. Ainda assim, pastorei as minhas ovelhas, cuide das minhas ovelhas. E pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Aí Jesus mudou. Aí ele não usou mais o ágape, usou o filéu também.
Simão, filho de João, você gosta de mim, pelo menos? Você tem algum apreço por mim? E aí Pedro ficou triste. Poxa, estou falando aqui que é isso que eu tenho? Porque Jesus lhe perguntou pela terceira vez. E ao perguntar, não usou a palavra ágape, e sim a palavra filéu. Por isso que ele ficou triste. No reconhecimento de que ele não era capaz de amar a Jesus como Jesus o amava, que tinha morrido por ele. Jesus já tinha ressuscitado aqui. Ele sabia o que Jesus tinha feito por ele. Então ele ficou triste, como nós ficamos, quando chegamos à conclusão que não somos capazes sequer de agir como um border collie. O bicho é muito mais inteligente que a gente, pelo menos para cuidar de ovelha. Porque a gente não é capaz. E quem acha que é e se ensoberbece, vai enfiar os pés pelas mãos e vai fazer lambança. Vai fazer lambança. Vai fazer lambança. Vai achar que sabe o que tem que falar, sabe que é experiência, porque os cursos que fez, a formação que tem. Gente, nessas horas eu sempre lembro Paulo pedindo ao Senhor para tirar o espinho da carne dele, e Jesus dizendo para ele, o Senhor dizendo para ele, não, Paulo, não vou tirar não, porque é na sua fraqueza que a minha força é exercida. É quando você é fraco que você é forte. A gente tem que se humilhar diante da poderosa mão de Deus, para podermos exercer o dom que Ele nos deu, podermos exercer o chamado que Ele nos apresentou. E disse então Pedro, ainda que triste, Senhor, Tu sabe todas as coisas, sabe que eu te amo, que eu tenho amizade por você, que é o meu limite, é o que eu sou capaz de entregar. E mesmo assim, Jesus, pela terceira vez, disse para ele, cuide das minhas ovelhas. Aí eu pergunto para você, mais uma vez, Você tem amizade por Jesus? Não precisa levantar a mão, não. Pensa um pouquinho. Você pode dizer que tem amizade por Jesus? Você gosta dele? Tem simpatia por ele? Ah, mas eu não sou Pedro. Você não é Pedro. Mas o chamado não é só para Pedro. O chamado é para todos. O Senhor está nos chamando a todos, como vimos no domingo passado, para sermos embaixadores da mensagem de reconciliação. Cada um de nós tem esse chamado para exercer. Levar a mensagem, compartilhar, falar da sua própria vida, de o que Deus fez na sua vida. Isso é para todo mundo. A partir daí, como somos um corpo, e um corpo tem diferentes membros, e cada membro tem uma função diferente, Deus chamará a cada um de nós para exercer uma função diferente no corpo. Isso Paulo explica extensivamente lá em 1 Coríntios 12, 1 Coríntios 14, Romanos 12 também. Então, ele explica isso. Talvez o que Deus queira que você faça por ele, não seja exatamente entrar dentro do buraco para tirar a ovelha e botar para fora, como o cara está fazendo aqui na imagem. Talvez não seja isso. Mas você vai estar contribuindo para que isso seja feito. Para que o camarada possa entrar dentro do buraco e tirar a ovelha lá de dentro, ele tem que ter uma escada. Você não sai do buraco. Alguém vai ter que providenciar a escada para ele. Depois que ele sair do buraco, ele vai estar cansado. Ele vai precisar de alguém que dê um copinho d'água, uma canequinha d'água para ele. E quando ele tirar a ovelha do buraco, alguém vai ter que chegar e dar uma limpadinha na ovelha. Está toda cheia de lama.
Você percebe que você tem uma função. A missão é cuidar das ovelhas. Essa é a missão. Trazer novas ovelhas para o aprisco do Senhor e cuidar delas, conduzindo-as, como o Salmo 23 diz, né? Pelo meio dos vales tenebrosos até as campinas verdejantes e os ribeiros de águas tranquilas. Essa é a nossa missão. Para cumprirmos a nossa missão é necessário diversos dons. E eles precisam ser exercitados. Nenhum de nós consegue fazer tudo. Ninguém consegue fazer tudo. Talvez o Senhor não esteja convidando você para diretamente vir aqui, pregar, mas Ele certamente está convidando você para fazer parte da equipe e contribuir de alguma forma. Com o seu tempo, com as suas orações. Gente, oração é muito importante. Eu não tenho tempo. Você tem 10 minutos no seu dia para se ajoelhar e clamar ao Senhor pela sua igreja, pelo reino de Deus? A gente tem. Contabiliza quanto tempo você passa em rede social. E dá o dízimo do teu tempo de rede social para Deus. Vamos combinar assim? Eu só fico 1 hora na rede social por dia. 1 hora, 60 minutos. Dá 6 minutos para Deus. Não estou te pedindo o teu tempo todo, não. Mas você precisa fazer alguma coisa. E a orientação, para encerrar, a orientação de Deus, por meio de Pedro. Olha só o que Pedro, anos depois, vejam como ele decidiu atender ao chamado do Senhor. 1 Pedro, capítulo 5. Versículo 2: pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que foram confiados a vocês, mas como exemplo para o rebanho. Exemplo, sejam exemplos para os seus irmãos ovelhas e cordeiros. Seja um exemplo, faça a sua parte, que outras pessoas olhem para a sua vida e queiram reproduzir as suas atitudes em sua própria vida. Essa é a função principal. Qualquer treinamento sobre liderança, em qualquer área da ação humana, parte do princípio que o líder tem que dar o exemplo. O verdadeiro líder, o chefe manda e obedece quem tem juízo. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Mas isso não é líder, isso é chefe. O líder lidera, e ele lidera pelo exemplo. O líder não diz, vá, ele diz, venha comigo, vamos. É isso que você está sendo convidado a fazer. Venha conosco, vamos em frente, ao longo da nossa vida, levar a palavra da reconciliação às ovelhas perdidas de Israel. Pessoas que você conhece e que eu não conheço. Eu não tenho acesso às pessoas que você conhece. O Senhor está nos chamando a todos para agirmos de uma forma ou de outra como seus pastores, como seus agentes, guiados pelo Espírito Santo, para cumprir a missão que foi dada ao Filho, Jesus, o bom pastor.
Talvez você nunca tenha se sentido chamado a nenhuma função no corpo de Cristo. Talvez você tenha se sentido chamado, mas não tenha se sentido capaz para realizar aquilo que você se sentiu chamado para realizar. Talvez você nem se considere parte do aprisco do Senhor ainda. Por favor, me procure, a gente vai ter que conversar. Vamos conversar. Vamos orar juntos. Vamos buscar a palavra do Senhor sobre a sua vida. Eu não sei qual é a sua situação. Sei a de algumas pessoas, mas não de todos. Eu posso até supor. Mas só quem conhece o teu coração é o Espírito Santo.